Bem, meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, falamos ao vivo de Lajinha para mais uma aula do nosso curso básico de teologia. Esse curso que é composto de 36 matérias, nós estamos trabalhando matéria por matéria, disponibilizando no nosso canal do YouTube, no Seminário Teológico Bereshit. Aqui nós temos a nossa imagem aqui que está invertida aí por causa de problema de atualização de versão, mas o conteúdo que é importante, não é isso? Nós estamos falando sobre grupos e agrupamentos sociais e políticos do tempo do Novo Testamento. Fariseu, saduceu, herodiano, zelote, sicário, publicano, e que influência tinha naquele tempo. Nossa aula é de etiologia bíblica, é a 10ª aula agora, ainda temos mais algumas aulas, que temos mais alguns assuntos para trabalhar. Falamos aqui de Lajinha, Minas Gerais. A aula de hoje falaremos sobre os herodianos, os essênios, os zelotes, sicários e publicanos. Começando pelos herodianos, né? Quem eram esses herodianos? Seguidores de Herodes. Quem era Herodes? Herodes, quando cita na Bíblia, tem alguns Herodes aqui, né? Herodes era como tipo um faraó, né? Depois sai o nome Herodes Agripa, Herodes Filipe, Herodes Lisânias, Herodes fulano, Arquelau, Herodes Antipas. Mas então o Herodes grande, o grande Herodes, que era filho de Herodes o Grande, filho de Antípatro e Cipros, ele era da raça dos Edomeus. Quem mandava naquele tempo, depois do ano 400 até o ano 0, chamado período interbíblico, reinaram os Macabeus e depois os Asmoneus. Esse Herodes acabou comprando e fazendo média com os romanos e ganhou o trono de Jerusalém, o trono da Palestina naquele tempo. Ele começou a reinar no ano 37 a.C. e morreu no ano 4. Por isso a gente sabe que Jesus não nasceu no ano que eles dizem que nasceu no ano 0, né? Que esse Herodes morreu no ano 4 e ele já tinha recebido os magos que vieram do Oriente e depois de um tempo mandou matar crianças de 2 anos, dá a entender então que quando ele morreu no ano 4, Jesus com mais 2 teria nascido no ano 6 antes dessa era que eles dizem que ele teria nascido. Então Herodes aparece aí, os herodianos aparecem 3 vezes, eles eram seguidores, eram partidários de Herodes, eles apoiavam o grande Herodes, Herodes o Grande, que depois que morreu, deixou um testamento dividindo o seu reino, né, em 4 partes, Filipe, Lisânias, Herodes Antipas e Herodes Arquelau, cada um pegou um pedaço, o Antipas, que é o mais famoso deles, que o Arquelau logo foi destituído por Roma, porque ele era muito severo e muito bruto igual o pai. O Antipas era mais o tetrarca, né, da Galileia, ele era mais diplomático, então mandou muitos anos. E o outro Herodes citado na Bíblia é Herodes Agripa I, que é neto do Herodes Grande, filho de Aristóbulo. Esse Herodes o Grande teve muitas mulheres e muitos filhos. Mandava matar filho, mandava matar mulher, era uma coisa terrível, ele era meio louco, esse Herodes o Grande. Esse Herodes da Bíblia de Atos, que prendeu Pedro, que matou João, que foi comido por bicho, é o Herodes Agripa I. Não é Antipas nem Herodes o Grande. Herodes o Grande morreu no ano 4. Dele na Bíblia só aparece esse comentário de Mateus, que mandou matar os meninos. Depois começam os filhos dele. No norte, na Galileia, reina o Antipas. No sul fica o Arquelau, mas logo depois é destituído e Roma manda procurador. Pôncio Pilatos, Pórcio, Festo, Félix, etc. O Lisânias ficou com a parte de Abilene e o Filipe ficou Traconides e Itureia. Então, esses seguidores de Herodes eram partidários de Herodes, eles apoiavam o reinado de Herodes. Era uma facção que aparece 3 vezes na Bíblia, em Mateus 22:16, Marcos 3:6 e Marcos 12:13. Eram os partidos, um dos agrupamentos políticos daquela época. Vamos falar agora também sobre os essênios. Quem eram os essênios? Os essênios não são citados na Bíblia, a gente só descobriu os essênios depois quando os arqueólogos chegaram nas cavernas do Mar Morto. A noroeste do Mar Morto acharam as cavernas de Qumran. Nessas cavernas que acharam os famosos rolos do Mar Morto, ali foi descoberta essa seita, então que era meio assim, sectária, separada, ficava separada, eles não viviam com ninguém. Os essênios, ele falava de pureza ritual, separação do mundo. Eles viviam mais em caverna. Eles tiveram uma grande participação na história porque eles guardaram os rolos do Mar Morto. Guardaram aquele monte de rolos, esconderam para que ninguém destruísse. E vieram ser descobertos em 1950 e poucos. E são de grande valia, porque tem livro ali 1000 anos antes, né? Tem livro do ano 150 a.C., quando nós só tínhamos, então, até 1950,
desta era, só tínhamos livros escritos hebraicos do ano 1970, 930 para frente. Com as cavernas do Mar Morto, nós descobrimos escritos do ano 150 a.C. Então foi muito bom e foi excelente sim. Então os essênios não são citados, mas eles eram radicais e ficavam mais separados. Agora os zelotes, quem eram os zelotes? Inclusive a Bíblia diz que tinha discípulos que eram zelotes. Simão tinha um na Bíblia, discípulo de Jesus, que é chamado Simão Zelote. Os zelotes são, esse grupo foi fundado por Judas Galileu, no ano 6 a.C. Eles eram contra, defendia com muito zelo, né? A palavra zelote aí vem de cané, no original hebraico, quer dizer zelo. Daí então o nome zelote canané. Canané quer dizer a ver com cané. Daí a derivação é hebraica, não grega. Então Simão Zelote, ele era um Simão, aparece 2 vezes na Bíblia, no Novo Testamento, a palavra cananites, em Mateus 10:4 e Marcos 3:18. É onde nós encontramos então Simão, o discípulo de Jesus, que era zelote. Mas tem Simão Barjona, tem Simão leproso, Simão Cirineu carregou a cruz, Simão Bar Jesus, Simão Curtidor, onde Pedro ficou. E ele era um, então, desse partido zelote, que tinha um zelo muito grande, e eles usavam uma sicazinha, um punhalzinho pequeno, chamado sica, daí o nome sicários, né? Que passou para a história como os terroristas, milícias, guerrilhas. E Judas, segundo o historiador, Flávio Josefo diz isso, que ele era desse partido, dos zelotas, dos sicários, daí o nome Sicariote, Judas Iscariotes, que tinha, tá? Esse andava na algibeira, que é assim, na algibeira eles punham um punhalzinho pequeno chamado sica no latim, que era um punhal, uma pequena faca. E Iscariotes aparece 11 vezes no Testamento, sempre se referindo a Judas, um dos que era discípulo de Jesus, o tesoureiro, né, que traiu Jesus, que era desse partido também. Então nós temos aí mais um grupo, e vamos falar do último grupo agora, que é o grupo dos publicanos. Quem eram esses publicanos? O publicano é um cobrador de impostos do Império Romano. O Império Romano, depois que ocupava algum lugar, como ocupou a Palestina no ano 60 e poucos antes de Cristo, eles começam agora a arrecadar impostos. Pagar imposto é obrigatório. Então a receita daquela província é feita lá em Roma, no Senado. Lá faz uma concessão. Quem vai dar mais para a província da Palestina? Eu vou comprar a Judéia, vou pagar tantos ciclos ou tantos denários, que é a moeda romana, pelos impostos que podem ser arrecadados lá nesse local, na Judéia. E aí, esse é o camarada número 1, esse é o chefe que comprava o direito em Roma. Esse é o Arquitelones. Arquitelones é o grande chefe de tudo que compra o direito em Roma. Depois, aquele camarada que comprou o direito dele, esse vendia para outro. O Arquitelones, que comprava o direito em Roma, ele não ficava vindo em Roma, ele comprava um monte de direito em vários lugares e vendia para alguém de cá, que seria, no caso aqui na Bíblia, Zaqueu. Zaqueu era chefe de publicanos. Ele era o quê? Ele era o segundo nível. O segundo nível era o submagistrado. Esse era o encarregado. Ele obedecia a quem comprou. Aí ele, então, era encarregado de fazer agora, nomear um montão de publicanos, um montão de cobrador de impostos, que eram os portitores, os portadores, que saíam andando pelos lugares como Mateus. Mateus ficava na alfândega ali, na coletoria. Ele arrecadava, tinha que pagar os impostos. Mateus prestava conta a Zaqueu, que era chefe de cobradores, e Mateus se reportava ao grande comandante da área fiscal, que era o Arquitelones. Então a palavra publicano aí no Novo Testamento, quando aparece, ela aparece mais com efeito romano. Na verdade, nenhum desses aí são publicanos. Mateus não era publicano, nem Zaqueu era publicano. Nem havia publicano nenhum no dia de Jesus ali. O publicano só ficava em Roma. O Arquitelones é o publicano. Ele fica lá. Ali só tinha mesmo os telones, só os cobradores de impostos, do qual Zaqueu era encarregado, mandava em Mateus. Zaqueu tinha um montão deles em cada cidade. O Mateus ficava, por exemplo, em Tiberíades, ou em Cafarnaum, ou Nazaré, cuidava daquilo ali. Outro cuidava de outro lugar. E todos se reportavam a Zaqueu, que era o chefão deles todos. Então eles não poderiam chamar de um partido, mas era um grupamento, né? Na verdade, ele era uma categoria, né? Um sindicato de cobradores de impostos. Telones é o cobrador de impostos, aparece 21 vezes no Testamento. E não pode ser traduzido publicano. Publicano é um chefão em Roma que nem vinha cá, ele não vinha na província. Ele comprava os direitos lá e vendia para terceiros, vendia para os outros. João Batista, Lucas 3,12,
falou para os cobradores de impostos, não cobreis mais do que o estipulado. Havia uma tabela direitinho, né? Só que a pessoa podia exacerbar e cobrar muito mais, e por isso é que Zaqueu, o chefe, o subchefe, né? O encarregado, porque o grande chefe fica em Roma, ele disse, meu Deus, meu Senhor Jesus, retribuirei 4 vezes mais. Darei metade de bens para os pobres, sabia o tanto que esse homem cobrava. Deu metade dos bens para os pobres e ainda restituiria 4 vezes mais o quádruplo de quem tivesse cobrado devidamente. Então é isso aí, nós falamos então sobre esses grupamentos sociais e políticos e vamos continuando na próxima aula, nossa de Etiologia Bíblica 2, falaremos sobre as guerras. Fica na paz, um abraço, tchau, tchau.